Tem um momento em que a ficha cai, e ele vem como um soco seco no peito. Você percebe que, enquanto dava tudo de si, a outra pessoa mal te notava. Você se lembra das mensagens não respondidas, das promessas vazias, dos olhares frios disfarçados de indiferença, e percebe que passou tempo demais tentando ser visto por alguém que nunca te enxergou de verdade. E o mais cruel? Você acreditava que o problema era você. A sociedade nos ensinou a romantizar a dor, a vestir a humilhação como prova de amor, a achar bonito sofrer calado por alguém que nem se importa. Mas existe uma dor ainda mais profunda, a de acordar e ver que você estava se apagando por dentro, enquanto o outro sequer acendia uma vela por você. Chega. Hoje você vai entender por que parar de se esforçar por quem não te valoriza não é egoísmo, é sobrevivência. E talvez, renascimento. Você já reparou como às vezes, quanto mais você corre atrás de alguém, mais essa pessoa se afasta? Existe algo profundamente doloroso em se sentir invisível, mesmo quando se está dando tudo de si. E é aí que mora a armadilha. Quando você trata alguém como uma celebridade, você se transforma automaticamente em um fã. E fãs não têm poder, só expectativa. O desapego saudável não é desinteresse, é saber o próprio valor e se recusar a mendigar afeto. É nesse exato ponto, quando você para de se esforçar para ser notado e começa a apenas existir com autenticidade, que sua aura magnética desperta. E quem percebe isso, nunca mais aceita ser apenas opção na vida de ninguém. Cultura do amor romântico. Quantas vezes você acreditou que só seria completo quando encontrasse a pessoa certa? Os filmes, as músicas e as novelas venderam a ilusão de que o amor romântico é o auge da felicidade. Mas não contaram o outro lado. A dependência emocional, o medo da solidão, o vazio quando o outro não responde como esperamos. Essa cultura nos ensinou a buscar alguém que nos salve, quando na verdade, o que precisamos é cultivar o amor universal, aquele que nasce do respeito, da empatia e da presença verdadeira. Quando você para de esperar que o outro te preencha, começa a se enxergar com mais ternura e percebe que a verdadeira conexão não acontece na urgência, mas na tranquilidade de dois mundos que se encontram sem precisar se fundir. Existe um tipo de amor que não acalma, agita, que não conforta, vicia. É o amor movido pela busca incessante de dopamina. Aquele que faz o coração acelerar só quando o outro responde, quando olha, quando valida. Mas e quando não responde? Quando silencia? Quando some? A mente desregulada entra em colapso, porque foi ensinada a buscar picos e não estabilidade. Sem perceber, muitas pessoas vivem relações como se fossem drogas emocionais. E quanto mais instáveis, mais intensas parecem ser. O que elas ainda não entenderam é que o verdadeiro equilíbrio nasce quando a dopamina deixa de ser o combustível da carência e passa a ser consequência da conexão genuína, da empatia e do cuidado que começa em si. Coragem e solitude. Estar sozinho assusta, não porque seja ruim, mas porque nos obriga a encarar quem realmente somos. A maioria tenta preencher o silêncio com distrações, likes, promessas, amores rasos. Qualquer coisa que evite o encontro com a própria essência. Mas a solitude não é ausência, é presença. E exige coragem. Coragem para não agradar todo mundo, para não responder de imediato, para não se moldar ao gosto alheio. Quando alguém aprende a ficar bem na própria companhia, descobre uma força silenciosa que não depende da aprovação de ninguém. É nesse espaço íntimo que nasce a personalidade autêntica, aquela que se sustenta sozinha, e que por isso mesmo, começa a atrair tudo aquilo que antes perseguia. Poucos percebem, mas existe um tipo raro de presença que transforma qualquer ambiente. É a presença de quem entrega valor sem calcular retorno. Quando alguém age a partir do amor universal, sem a ânsia de receber de volta, cria ao redor uma aura magnética quase impossível de ignorar. E não se trata de fazer grandes gestos, mas de pequenas atitudes consistentes. Dar bom dia com o olhar, ouvir com o coração, ajudar sem que peçam. Isso não só treina sua empatia, como regula sua dopamina de forma saudável e silenciosa. Quem vive assim,
se torna um ponto de luz num mundo cheio de troca por interesse. E é justamente esse brilho que começa a atrair os relacionamentos que antes pareciam inalcançáveis. Relacionamentos como jogo leve. Quando alguém começa a enxergar os relacionamentos como um jogo leve, a vida muda de textura. As interações deixam de ser disputas por atenção e passam a ser ensaios de autenticidade. Cada conversa vira uma chance de treinar a empatia. Cada silêncio se transforma em oportunidade de escutar o outro, e a si mesmo, com mais presença. Isso não significa ser superficial, mas profundo com leveza, sem sobrecarregar o outro com expectativas. A dopamina flui com mais estabilidade, a personalidade autêntica se fortalece e a cognição social se torna mais refinada. É nesse fluxo mais lúdico, onde se brinca com a vida sem perder a seriedade, que nascem os vínculos mais verdadeiros. E também as maiores descobertas sobre si. Antes de buscar um amor que acolha, é preciso primeiro ser esse colo para si. O autoconhecimento não é um luxo, é a base. E sem ele, toda relação vira fuga. Quando alguém não se conhece, repete padrões, busca completude em quem também está quebrado e confunde intensidade com amor. Mas quando a solitude vira um espaço sagrado, quando há prazer em estar só, surge uma nova força, a de viver sem depender. Cultivar uma personalidade autêntica, aceitar o próprio caos e redescobrir o aspecto lúdico da vida, como quem dança sozinho no quarto ou escreve cartas que nunca serão enviadas, é o que prepara o terreno fértil para uma conexão verdadeira. E é curioso, porque quem faz isso começa a ser notado justamente por quem antes ignorava. Aceitação e realismo. Existe uma dor silenciosa que quase ninguém fala. A de esperar demais de quem ainda não sabe oferecer nem o básico. A verdade é que as pessoas só se conectam com você no nível em que elas estão, não no nível em que você gostaria que estivessem. Insistir em receber profundidade de quem só vive na superfície é como tentar colher flores em solo infértil. Quando se aceita essa realidade, a ansiedade diminui, o coração se alivia e o foco volta para onde sempre deveria ter estado, em si. Essa aceitação não é desistência, é maturidade. E de forma quase mágica, ela abre espaço para conexões mais verdadeiras, aquelas que surgem quando você já não está mais desesperado para ser compreendido. É no simples que mora o extraordinário. Ser gentil com quem não pode te oferecer nada, ouvir com atenção mesmo quando o assunto não te interessa, ajudar sem buscar reconhecimento. Essas são as pequenas práticas que, feitas todos os dias, transformam completamente a forma como você se sente no mundo. Não é sobre se tornar alguém perfeito, mas sobre construir, dia após dia, uma presença que acalma, que acolhe, que brilha sem fazer esforço. Essa prática silenciosa fortalece sua regulação emocional, expande sua empatia e ativa sua aura magnética sem que você precise pedir atenção. E o mais poderoso disso tudo é perceber que enquanto o mundo corre atrás de atalhos, você se torna o próprio caminho. Agora me diz, por quanto tempo mais você vai continuar se doando para quem só sabe esvaziar? Quantas vezes mais vai aceitar migalhas emocionais, achando que é isso que merece? A verdade é que, enquanto você não colocar limite no que te destrói, nunca vai ter espaço para o que realmente te constrói. Chegou a hora de agir. Não amanhã, não semana que vem. Agora. O que você vai fazer com tudo o que ouviu aqui? Vai deixar esse conhecimento morrer em mais um vídeo salvo ou vai transformar isso em atitude real? Porque a mudança começa no primeiro basta que você tem coragem de dizer. E se esse vídeo te despertou algo, então compartilha com quem também precisa acordar. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por aqui. Tem muito mais para aprender, e a próxima virada pode ser a sua.